capítulo de número 29. Eu vou aguardar que os irmãos encontrem, porque a gente vai fazer menção aqui de 4 versículos. Jeremias 29, a partir do verso 11. É assim que está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, a congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos transportei. Amém? Os irmãos podeis assentar. Fique no Espírito, em oração também, para que o Senhor Ele nos faça compreender essa palavra. Amados, hoje, como todas as noites que nós nos reunimos aqui, quando o culto de Santa Ceia, sempre é uma noite solene, mas também é uma noite da gente agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, e por que não dizer por coisas que o Senhor ainda vai fazer, porque nós estamos debaixo de uma grande promessa. Quem está esperando Cristo ainda aí, levanta a sua mão. Ele vai vir nas nuvens e Ele vai tirar, arrebatar a sua igreja, e nós estaremos com Ele na glória para todos sempre. Só que, dentre todas estas coisas e o tempo que nós é necessário, que nós viemos viver aqui ainda na terra, a qual nós iremos ainda de batalhar muitas batalhas, muitas guerras, e essas espirituais, o Senhor sempre Ele nos adverte. Sempre que Ele nos adverte, é para que a gente venha tomar as decisões e os caminhos certos. Mas nessa noite eu quero tratar aqui de um assunto com a igreja do Senhor, e eu vos trago um tema embasado em Jeremias 29, em que os planos de Deus, diga, os planos de Deus sempre irão prevalecer. Nisso, irmão, nós já entendemos que os planos de Deus não falham. A palavra do Senhor, ela nos garante que, operando Deus, ninguém pode impedir, e que os planos dele sempre vão ser estabelecidos, e eles vão acontecer nas nossas vidas, porque muitos deles já foram pré-escritos por Deus, para que a gente viesse vivenciar hoje. E muitos deles, muitas vezes que nós nem entendemos o porquê de nós estarmos passando algumas situações de nossas vidas. E nós estamos aqui diante de um texto que podemos tirar um contexto parecido conosco. Nós estamos falando do povo de Deus, que outrora andava com Deus, via Deus, ouvia Deus e estava com Deus assim como nós. Que não diferente, quando nos reunimos na sua casa, nós também o contemplamos pelos olhos da fé. Que quando nós reunimos na sua casa, que vemos estas maravilhas postas diante de nós o sentimos. Nós o conseguimos perceber que Ele está conosco em todos os momentos. E nós estamos falando de um povo que andava com Deus, um povo que num momento lá atrás, outrora, Deus fez grandes coisas para resgatar esse povo.
E não diferente de cada um de nós, mas eu tenho certeza disso, que nem todos nascemos na fé, mas que alguns de nós tivemos um grande privilégio de sermos escolhidos por Deus. E também aqueles que nasceram na fé foram escolhidos por Deus desde o ventre da sua mãe. Então importa que hoje, igreja do Senhor, a gente venha ter convicção, certeza do lugar e do momento que nós estamos participando. Amém? Jeremias escreve uma carta àqueles que estiveram cativos em Babilônia, sob o poder de um rei chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A Bíblia vai dizer que essa carta, em virtude de uma cobrança de Deus, mas também esta carta ela vem com um direcionamento para o seu povo, de que o mesmo Deus que nos cobra, de que o mesmo Deus que nos coloca em algumas situações, Ele também é o mesmo Deus que nos dá o escape no momento difícil das nossas vidas. Essa carta descreve N promessas que o Senhor fez para o seu povo, de que mesmo que o seu povo viesse passar por um momento difícil, lá para os versículos de número 30 ao 32, onde se encerra o capítulo de número 29, Deus está dizendo que o seu povo não fugirá das suas mãos, porque Ele é o Deus forte. É essa carta que expressa o amor de Deus, quando chega a partir dos versos de número 11, quando Ele diz que tem um plano formado para o seu povo. Haja vista que Ele diz que porque eu, não é ninguém, é o próprio Deus se expressando para a sua igreja através de um profeta chamado Jeremias, quando diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Sabe o que era que Deus estava querendo falar aqui na parte A desse versículo? Deus estava querendo afirmar que Deus tinha algo prescrito para este povo, e não diferente dos nossos dias, igreja. Deus ainda está com a promessa de pé, que tem algo reservado, que tem um pensamento guardado dentro da sua mente ao respeito da sua igreja. Deus é Deus, não outra pessoa, exclusivamente Deus tem um pensamento a nosso respeito. Isso significa que Deus, Ele tem algo preparado, igreja. Tem algo reservado, igreja. Tem algo guardado, igreja, que os nossos olhos não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração de nenhum homem. É o que Deus tem guardado para a sua igreja. Parte B do versículo: pensamentos de paz e não de mal. Quando ele se refere-se a essa condição, ele está falando que tem coisas boas, Ele tem paz para nos dar, irmão. Por mais que esteja registrado nas cartas de Paulo, que se por um momento a gente passar por tribulação, tenhamos a certeza, tenhamos a alegria no nosso coração, porque essas coisas elas vão passar. Tem de bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também temos a capacidade de vencer. Promessas essas que estão escritas nas suas palavras, que Ele disse que com certeza no mundo nós iríamos passar aflição. Ele não disse que no mundo nós iríamos provar e gostar e se acomodar com as coisas do mundo. Não, Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos
convicção, certeza. Porque assim como ele venceu, nós também venceremos. O versículo se encerra de número 11, quando ele diz: para vos dar um fim que esperais. Quem é que não espera coisa boa do Senhor, hein? Ele disse: se até um pai sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu para vós. Então o Senhor, Ele tem coisas boas para compartilhar conosco nessa noite. Creia, pode ser agora. O Senhor, Ele pode compartilhar coisas grandes, maravilhosas nessa noite. Coisas que nós venhamos sair daqui com a certeza de que aconteceu algo diferente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convívio. Deus vai realizar algo grande nessa noite. Com certeza. Não tenha dúvida. O verso de número 11. Porque, como eu costumo dizer, irmão, sempre o Senhor, Ele trabalha com condições. Deus não dá nada de graça para ninguém. A salvação, o reino do céu é ganhado por esforço. Quem quiser ir para o céu vai, quem não quiser também não vai. Porque o reino do céu é tomado por esforço. Tem que batalhar pelo reino do céu. Tem que vencer as tribulações. Tem que vencer as lutas. Tem que vencer as acusações. Tem que vencer as perseguições. Tem que vencer as dores. Tem que vencer as enfermidades. Tem que vencer a falta. Tem que vencer a nudez. Tem que vencer a falta de comida. Tem que vencer a falta de vestimenta. Tem que vencer o próprio eu para nós chegarmos diante de Deus. Mas nós temos que vencer. Porque cabe a nós um esforço para a gente tentar apagar aquilo que foi feito por nós. A Bíblia fala, irmão, claramente que foi como uma cédula de sangue, a qual foi pago o preço pelas nossas vidas. Não foi de graça. De igualmente, Ele não vai dar nada de graça para nossas vidas sem que nós mereçamos. Lá no livro de Provérbios, porque eu sei que muita gente vem à igreja à busca de receber algo de Deus, e muitas das vezes, na maioria das vezes, escute, é algo material. Raras são as vezes que as pessoas vêm à igreja buscar algo espiritual. Como, pastor, me explique? Tem poucas pessoas ainda querendo ser batizadas no Espírito Santo nesse tempo que nós vivemos. Tem pouca pessoa ainda querendo entrar no culto e ter uma visão para poder compartilhar com a igreja. Tem pouca gente querendo ser um profeta como Jeremias, para ir às pessoas e dizer a verdade para elas. Tem poucas. Tem mais gente aí oferecendo chave de carro, chave de casa, sem falar a verdade para aqueles que precisam ouvir. Então eu entendo, irmão, que não diferente nessa noite, Deus tem algo reservado, mas através ou pós isso é necessário gerar um esforço da nossa parte. No verso de número 12 ele diz: então me invocareis. Ainda está dentro da promessa. Então me invocareis e ireis. Olha o termo: me invocareis e ireis. Continuando: e orareis a mim, e eu os ouvirei. Então, quando eu digo que Deus sempre Ele deixa os seus poréns e os seus porquê, que às vezes nós não entendemos, é porque para que o milagre venha acontecer é necessário que o milagre seja gerado. Irmão, para aquele povo que estava preso, sair dali não foi fácil.
Sabe por quê, irmão? Olha o que o Espírito Santo está revelando nessa noite através da palavra. Aquele povo estava no seio de Deus, igualmente a qualquer um de nós que estamos aqui. Nós estamos no seio de Deus, amém? E aquele povo não se fez por merecedor. De alguma forma, aquele povo, desde Deuteronômio, no capítulo 28, quando foi-lhe feita a promessa da bênção e da maldição, eles preferiram a maldição. Automaticamente a maldição caiu sobre eles, mesmo eles estando no seio do Senhor. A maldição dizia que Deus permitiria, e o profeta diz aqui no capítulo 29, que ele profetiza que Deus pegaria o povo e levaria literalmente o povo para as garras de Nabucodonosor. Lá para o versículo 14, nós podemos entender que foi o próprio Deus que criou a situação. Ele diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Cativo significa preso. Dos lugares para onde vos lancei. Ele não fez nenhuma colocação, se não ser da sua própria pessoa. Ele diz: vos lancei, levei, mandei. Parte B do versículo: diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. A palavra transportar, ela significa ser retirado, levado com um veículo de transporte. O próprio Deus, com a sua mão, permitiu que o rei da Babilônia levasse o seu povo preso para a Babilônia. E lá, irmãos, escute, viu? Eles estavam no seio do Senhor, amém? Não se esqueça disso. Quando eles chegam na Babilônia, eles se tornam escravos. Eles não foram para lá para tomar água de coco. Eles foram ser escravos. Tudo que a Babilônia participava, eles participavam. Tudo que a Babilônia comia, eles comiam. Tudo que a Babilônia bebia, eles bebiam. Toda a roupa que a Babilônia vestia, eles vestiam, irmão. Aonde a Babilônia andava, eles andavam. Com as pessoas que a Babilônia falava, eles falavam. Na prostituição da Babilônia, ele também se prostituía. Eles começaram a adorar vários deuses. E Deus olhava para ele na condição que tinham saído do seu seio, do seu braço. E agora estavam naquela condição. Você acha que quando Deus vê essa situação, Ele não deseja trazer o seu povo de volta, sim, irmão? Porque Ele vê a situação em que o povo se encontrou. Ele disse: eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. E eles procuraram o caminho da maldição para as suas vidas. É por isso que nesse versículo, Jeremias, ele afirma que Deus está no controle, porque a situação que aquele povo se encontrava é imensurável. Nós não podemos aqui, não tem fala, não tem expressão que possa mostrar a situação daquele povo. Então Jeremias afirma no versículo, a partir do verso 11, que ainda assim Deus está no controle. Além disso, Deus tem coisas boas reservadas para aquele povo e para nós nessa noite. Sabe por quê, irmão? Há situações que parece que Deus não está vendo. E muitas vezes a gente afirma isso: será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? A gente chora
na cabeceira da cama, e por onde a gente vai, a gente fica reclamando pelos cantos, pensando que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo. E aí, eu digo para você que o contrário disso, Deus não se esqueceu de você. Deus está vendo a situação que você se encontra. É por isso que Ele prepara uma reunião como essa. Porque se a carne não for para alimentar, não é para outra coisa. E se o sangue não for para perdoar pecado, não é para outra coisa, irmão. É marútida. Então essas palavras que o profeta Jeremias diz, elas são reconfortantes, porque vem novamente reconfortar o coração do seu povo, do povo que estava no seio do Senhor e agora está numa condição de escravo. Mas no contrário, o próprio Deus, Ele mesmo criou essa situação. Versículo 4, lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então foi Deus quem criou a situação, sim ou não? Eles foram transportados, levados, tirados de um lugar para outro. Esse é o maior significado do transporte, de levar uma pessoa de um lugar para outro. Eles foram levados para a Babilônia porque Deus quis. Eita, irmão, se alguém entendeu nessa noite, você vai entender por qual situação você está passando. Se você não entendeu, eu vou esclarecer para você. Você se encontra nessa situação porque o próprio Deus quis que você estivesse. Porque de alguma forma, irmão, em algum momento Deus vai intervir na situação. Ele vai dizer: eu tenho que fazer alguma coisa para despertar meu vaso. Eu tenho que fazer alguma coisa para honrar Ele. Eu tenho que fazer alguma coisa para exaltar Ele. Todos veem que eu tenho uma obra na vida deles. Aí Deus não podia fazer outra coisa se não fosse deixar o vaso ser quebrado, esmagado, de forma que ele pudesse fazer outro vaso. Ele disse para Jeremias lá no capítulo 18 uma vez: Jeremias, eu sou o oleiro, e eu não posso quebrar o vaso e fazer outro vaso da forma que eu desejar. Ou você pensa que não tem mais jeito, mulher? Ele pode quebrar, ele é o martelo que esmiuça a pena. E ele quebra todinho e faz um vaso novo. Nós estamos falando, irmão, escute. Nós estamos falando de situações que o Senhor permite que aconteça. Amém, irmã Marilá? De situações que o Senhor permite que aconteça. O Senhor não vai matar, porque o Senhor tem uma obra. E a palavra dele vai dizer que se ele tem uma obra, ele não pode morrer, não. Porque o Senhor vai permitir algo acontecer. O Senhor vai colocar ele numa condição, numa situação que ele vai vir, que seja como o azar do céu. Mas ele vai vir, irmão. Eita, agora Deus tem promessa para crente nessa noite. Sabe por quê, irmão?
irmão, porque Deus tira de uma situação e coloca noutra. Viu, irmã Salete? Porque Deus tira de uma situação e coloca noutra. Tu olha para os lados e não vê nada, mas tu não sabe o que Deus está preparando, e tu não sabe o tamanho do celeiro que vai descer sobre a tua casa. Ei, porque o Senhor vai abrir uma porta, irmã Salete. Ei, mas pastor, a porta fechou, ei. Ele abre uma porta até onde não tem uma parede. Ai, aleluia. Deixa Deus pegar, deixa Deus falar nessa noite. Então essas palavras que o povo ouviu foram palavras reconfortantes para o seu povo, com certeza. Mas o que Jeremias realmente queria dizer com isso? Que realmente Jeremias queria estar falando era que mesmo em um tempo difícil, Deus nos conforta com a provisão, irmão. Eu vou repetir. Mesmo em meio a um tempo difícil, Deus nos conforta com a provisão. O escape chega, irmão. O escape chega. Mesmo em um momento difícil, Deus, Ele nos conforta com a sua presença. Mesmo no momento difícil, o Senhor vai intervir de uma forma divina. Deixa Deus cumprir a promessa. Deixa Deus confirmar. Todavia, Deus está querendo revelar de alguma forma para nossas vidas. E saiba de uma coisa, irmão, ninguém pode impedir isso. Ninguém. Operando Deus, ninguém impedirá. Versículo 5 ao 7 diz assim: eles estavam, olhe para cá, irmão. Eles estavam, só uma pessoa entendeu, diga, eles estavam, irmãos, olha o que é que Deus mandou eles fazer quando eles estavam presos: edificai casas e habitai-as, e plantai jardim e comer do seu fruto. 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali na prisão, e não vos diminuais. 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Repito, procurai a paz da cidade aonde vocês estão presos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vos terei paz. Ei, irmão, Deus sabia a condição que o seu povo se encontrava, sim ou não? Sim. E Deus mandou o povo ter um momento de regalia, ter um momento de descanso, ter um momento de fé, de certeza, de convicção, que numa hora ou outra Deus ia intervir e ia resolver aquele problema. Você já sentiu quando você está passando por um momento difícil,
que é como se você saísse do fundo do mar e você subisse na superfície para você tomar um ar, para você voltar novamente. Você já sentiu isso? É quando você está passando por uma luta. Eita glória! Deus está falando contigo, viu, irmão? Você mesmo, irmão. Irmã de branco aí atrás. De trás do irmão que está perto dessa irmã de amarelo. Levante-se para você saber que é Deus que está falando. Quando você está numa situação familiar que você não vê saída, e aí Deus te tira lá do profundo do poço, e Ele te eleva à superfície para você tomar um ar, para você saber que Deus tem um negócio nisso e que não vai ficar assim. Porque Deus vai resolver o problema na tua família. Aleluia! E você veio aqui nessa noite para você sentir esse ar livre. Se você quiser sair daqui nessa noite da mesma forma que entrou, não é problema meu. Mas se você quiser Deus fazendo um reboliço lá na tua casa, você vai receber de Deus nessa noite. Todavia, irmão, acontece isso porque de alguma forma Deus ele quer se revelar para nós. E Ele permite que algumas coisas aconteçam. Vamos ler aqui o versículo 8 e o versículo 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvido os vossos sonhos que sonhais. 9. Porque ele vos profetiza falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia ela fala de falsos profetas e adivinhos que mentiram para o povo dizendo de coisas que Deus não faria enquanto o povo não se consertasse. Porque a situação não muda, escute, anote. A situação não muda e nem mudará enquanto não tiver conserto. Enquanto não tiver conserto. Mas quando tiver conserto, as coisas vão se estabelecer. Ok? O que for necessário passar, igreja, passe, viu? O que for necessário passar, passe para o cumprimento dos planos de Deus. Porque de uma coisa Deus tem certeza, não sei você, que os planos dele, como diz a sua palavra, não podem ser frustrados. Aleluia. Versículo 10, a gente vai ver isso. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos, eita glória, em Babilônia, vos visitei e cumprirei, olha o verbo, sobre vós a minha boa palavra, em algumas versões, a minha vontade, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, irmão, quando Deus falou, está falado, não está falido não, está falado.
pode se levantar falso profeta, pode se levantar o adivinho. Quando Deus falou, está falado. O contexto de Jeremias 29, verso 11, precisamente falando, indica que essa não é uma promessa de bênção mundana, não é uma promessa para hoje, para cá. Veja que quando ele termina o versículo, ele fala do futuro. Ele não está falando só do presente, mas ele fala do futuro. Foi aonde, irmão, quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou: isso não se parece com a minha igreja? Porque a promessa que ele tem prescrita em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é que ele é Deus em primeiro lugar. Lá ele vai dizer que antes que houvesse dia ele já era. Ninguém consegue explicar isso. Quem tenta estudar isso, irmão, fica perturbado. E aí as muitas letras deixam a pessoa enfadada, e às vezes ela não tem mais vontade de nada. Mas quem tem o Espírito Santo e entende, ele sabe que de Gênesis a Apocalipse está relacionado a uma promessa, porque promessa tem a ver com aliança. E os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele está escrito debaixo de alianças de Deus para com o homem. Jesus, todas as vezes que a Bíblia fala de aliança, elas foram quebradas. Agora está aqui uma na frente de nós, na nossa frente, uma aliança no sangue de Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E essa aliança não falhou e nem vai falhar. É por isso que o contexto de Jeremias 29, verso 11, não é uma promessa de bênção mundana. Observe que os pensamentos de Deus, os planos de Deus é futuro. E remete a coisas não desta vida, mas coisas relacionadas ao céu. Ele mandou o homem de Deus escrever. Se não me falha a memória, pastor Pedro escreve: busque as coisas do céu em primeiro lugar na sua vida, e as outras coisas elas vão acontecer. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vão acontecer. Então Deus não está interessado, irmão, e Ele nem precisa de coisas materiais. Se a gente se colocar no nosso lugar, ou seja, se nós entender o que é isso que está aqui na nossa frente, a gente vai entender que não precisa Deus fazer mais nada. Porque o que Deus tinha de fazer, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Você está me entendendo, irmão? O que Deus tinha de fazer por nós, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Vamos adiante. Esse é um contexto, irmão, que tem muito a ver conosco, como eu disse no início da nossa fala. É algo aparente aquilo que a gente vive hoje, porque nós estamos debaixo de promessa que não tem nada a ver com as coisas do mundo. O problema, escute, é que nós estamos mais apegados às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E aí a Bíblia diz, irmão, escute o que eu vou dizer, que nós nos tornamos inimigos quando a gente ama mais o mundo do que Deus. Desde o início, Ele vem nos fazendo promessa. Desde o início, os seus pensamentos eram de paz, e as coisas que Ele tinha de reservado para nós sempre foi boas coisas,
e sempre estiveram disponíveis para os homens. Mas também o homem falhou e ainda está falhando. O homem falhou lá quando Jeremias profetizou para o povo para que ele não fizesse o que estavam fazendo, e eles fizeram. E o homem ainda continua falhando hoje. Só, irmão, que você está vendo essa mesa posta, diga: estou, pastor. É porque Deus, Ele assumiu a nossa responsabilidade, nos dando uma nova chance, remindo os nossos pecados pelo poder que há no seu sangue. Escute para a gente finalizar. E com isso, com esse sacrifício, nos dará a certeza de ter bênçãos futuras esperando por nós. Vamos ficar de pé nessa noite. Quero chamar aqui os oficiais. Bendito seja o Rei Jesus. Bendito seja o seu santo nome.